Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a disciplina de Educação Física com o professor Luan Melo e nesse vídeo iremos aprender sobre os princípios de treinamento desportivo. Todo treinamento nada mais é do que um objetivo para melhorar o seu desempenho físico, motor ou esportivo, dependendo daquilo que você pratica. Só que para isso eu tenho que ter princípios de treinamento. O que seriam esses princípios de treinamento? Nada mais são do que requisitos técnicos que influenciam na forma que eu vou programar o meu treino, para que eu possa ter melhores resultados posteriormente. Os principais princípios de treinamento são individualidade biológica, adaptação, sobrecarga, interdependência volume-intensidade, continuidade e especificidade. O princípio da individualidade biológica é um dos princípios mais importantes, porque eles nos dão a ideia de que todos nós temos características diferentes, ninguém nasce igual a ninguém. Mesmo gêmeos univitelinos, eles em alguma coisa são caracteristicamente diferentes. Então, quando eu nasço, eu tenho características genéticas que eu herdo dos meus pais, e eu vou chamar isso de genótipo. Ou seja, é o fato de eu ser ou alto ou baixo, ou de eu ter, na minha composição corporal, eu ser mais magro ou mais gordo, vai depender desse genótipo, ou seja, que é uma característica genética. Somado a isso, eu vou ter o nosso fenótipo, que é exatamente o quê? São os estímulos externos do ambiente durante toda a minha vida, é aquilo que vai aprimorar as minhas potencialidades. Colocando na prática, esse princípio da individualidade ele vai dizer o quê? Que um exercício, não necessariamente, ele vai dar o mesmo resultado para todas as pessoas. É por isso que o exercício ele tem que ser individual. Não adianta a gente copiar o treinamento de uma pessoa achando que vai ter os mesmos resultados, porque não vai ter. Porque cada ser humano tem uma forma diferente de reagir àquele exercício. Um princípio importante é o princípio da adaptação. Ele se baseia muito no conceito de homeostase. O que é a homeostase? Nada mais é do que um equilíbrio do meu organismo, ou seja, dos meus sistemas do corpo interno, com o meu ambiente que é externo. Por exemplo, quando a gente sai da nossa casa, principalmente em dias quentes, a nossa temperatura corporal ela altera. Quando a gente chega na escola, por exemplo, que a gente fica na sombra, escolas que tem ar-condicionado ou que tem um ventilador, a nossa temperatura corporal ela muda. Ou seja, o meu organismo por dentro ele vai mudar porque teve um estímulo externo. Então, sempre que há um estímulo, o meu organismo busca se adaptar. Então, eu chamo isso de homeostase. No exercício, quando eu faço um estímulo, eu posso ter adaptações orgânicas ou não, dependendo do que eu faço. Então, quando eu aplico uma carga de treino que ela é débil, que eu chamo de débil, então ela não vai acarretar consequência nenhuma no meu corpo. Quando eu faço um estímulo, uma carga que ela seja média, vai gerar apenas excitação. E quando eu faço um exercício que ele seja forte, um estímulo forte, aí sim vai gerar adaptações orgânicas. Já quando eu faço um estímulo que ele é muito forte, em vez de adaptação, ele vai provocar consequências, danos, ou seja, lesões, você vai ter fadiga, vai ter cansaço e uma série de coisas. Então, no princípio da adaptação, eu tenho a síndrome de adaptação geral, que é quando eu aplico uma carga de maneira certa e vai gerar uma adaptação no meu organismo. Porém, quando eu aplico uma carga que ela ultrapassa aquele limite que é o ideal, eu posso gerar três coisas: cansaço, fadiga ou exaustão. Então, se eu aplico uma carga certa, eu vou gerar adaptação. Se eu aplico uma carga além do limite, eu vou gerar consequências. Aqui nós temos o princípio da sobrecarga. O princípio da sobrecarga diz o seguinte,
que eu tenho que aplicar uma carga de trabalho, ou seja, um estímulo, um exercício, e que eu tenho que dar um tempo para recuperação. E que esse tempo de recuperação ele tem que ser proporcional ao estímulo que eu dei, certo? Então nós temos, dentro desse treinamento, o que eu chamo de supercompensação, que é exatamente o tempo que eu dou, o equilíbrio que eu dou para a carga que eu aplico e o tempo de recuperação. Como nós podemos ver aqui na imagem, nós temos aqui, nesse gráfico, o que eu chamo de estímulo, que é essa parte onde eu faço aqui. Aqui é como se eu estivesse fazendo o exercício. Aí eu fiz o exercício, é o estímulo. Nessa parte é a parte que eu faço a recuperação. E aqui em cima é o que eu chamo de supercompensação, que eu vou ver se eu já me recuperei proporcionalmente para que eu possa aplicar a nova carga. Essa parte da supercompensação, que aqui está marcado com o número 2, eu vou chamar de parte prematura de treinamento, certo? Nessa parte aqui que eu chamo de pico, é o ponto ideal de aplicação de uma nova carga. Ou seja, eu dei o estímulo, recuperei, e aqui é onde eu vou aplicar a nova carga. E aqui é onde eu chamo de parte tardia de aplicação de uma nova carga. Ou seja, então é aí onde muitas vezes os nossos exercícios físicos eles não dão certo, porque a gente não sabe a maneira correta de aplicar uma nova carga de treino. Então nessa aplicação da carga, quando eu aplico ela menor do que a inicial, ela vai diminuir o meu treinamento. Quando eu aplico ela igual como foi inicialmente, vai diminuir o meu nível de treinamento depois que eu assimilar o exercício. Porém, se eu aplicar essa carga maior do que a inicial, vai gerar uma supercompensação, ou seja, vai ter um efeito positivo. Então hoje a nossa aula era essa, espero que vocês tenham gostado.